Bom dia, crianças, tudo bem? Espero que sim. Hoje, terça-feira, nós temos aí aula de língua portuguesa, matemática e história. Vou colocar aqui o conteúdo para vocês. Então, olha só. Hoje, vocês vão abrir o livro de língua portuguesa lá na página 100 e lá vocês vão realizar uma atividade em que nós vamos utilizar o E sem acento e o E com acento, que aí vai ficar né? Então, nós vamos empregar o acento agudo na vogal E para ficar com som aberto ou fechado, né? Então, nós temos aqui primeira atividade. Leia as capas do livro a seguir. Então, aqui nós temos Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. E o segundo livro, nós temos Aladim é a Lâmpada Maravilhosa. Então, aqui nós vemos que o E está sem acento e aqui o E está acentuado, né? Acento agudo. Então, aqui não é E, aqui é E. E aí, nós vamos responder as questões. Assinale a capa em que há uma palavra que muda o sentido do título original da palavra, da história, e circule essa palavra. Então, olha só, qual que é a palavra que está diferente nessas duas capas de livro? Aladim está igual, né? E está diferente. Então, qual que é a palavra que está diferente? A palavra E, né? E a palavra é. Sim, é uma letra só, mas é uma palavra. Cada espaçamento aqui nós temos uma palavra. Então, Aladim é uma palavra, E é uma palavra, A é uma palavra, lâmpada é uma palavra, maravilhosa é outra palavra, né? Então, a palavra que está diferente é o E. Nesse primeiro livro, o E não está acentuado, e no segundo livro, o E está acentuado, se tornando E. Letra B. Por que essa palavra não é adequada para formar o título desse livro? Por que a palavra não está adequada para formar o título do livro? Se eu falo Aladim é a lâmpada maravilhosa, eu quero dizer que o Aladim, o personagem Aladim, é uma lâmpada. Então tá certo eu dizer que uma pessoa é uma lâmpada? Não. Então, essa palavra não está correta nesse segundo livro, porque ela muda o sentido do título do livro, né? 2. Leia o texto abaixo e complete-o escrevendo nas linhas E ou E. Então, quando você quer dar o sentido de E, você usa sem acento. Quando você quer dar o sentido de você vai usar o acento, né? Então, vamos ver um exemplo. Olha só. Prepare o coração. A viagem que começa agora vai te levar às alturas num meio de transporte nada comum, o tapete mágico. E olhe que isso é só o começo, e olhe que isso é só o começo. Então, é E sem acento ou com acento, né? Então, atenção na hora de colocar. E aí vocês prestem bastante atenção, porque tem que ter acento aonde tiver o sentido que cabe o acento, né? É de ser, né? Quando a gente usa o com acento, significa que eu estou usando para o sentido de ser alguém, ser alguma coisa. Número 3. Complete as lacunas das palavras dos 3 grupos a seguir com G ou J. Então, você tem aqui 3 grupos. Grupo A, que é essa primeira linha, grupo B, que é a segunda linha, grupo C, que é a terceira linha. Você vai completar aqui as palavras, né, com G ou com J. E aí pode ter linhas que vai ter G e J, pode ter linhas que vai ter só J, pode ter linhas que vai ter apenas palavras com G. Depois que você completar, aí você vai responder, vai fazer uma análise e responder. Que grupo que é formado apenas por palavras com o sufixo agem? Agem, o que é sufixo? O final da palavra, né? Então, aqui você vai ver os finais das palavras. Qual dessas 3, A, B, C, que é formada, todas as palavras terminam com agem, tá bom? Então, você vai responder aqui o grupo A, ou o grupo B, ou o grupo C. A, B ou C. Logo em seguida, você vai fazer a sua atividade de matemática.
atividade de divisão, né? Está lá no roteiro de vocês, atividade de matemática em anexo. Então, o anexo é esse que está aí no nosso, junto com o nosso roteiro de atividade de hoje. Você tem uma atividade de divisão com apenas um divisor, divisões simples. E aí, vocês vão realizar a atividade no caderno ou na folha, se desejarem. Só que vocês devem montar as contas, tá? Tem que armar as contas, para que eu veja as contas todas armadas, bonitinhas. E aí, coloque depois o resultado aqui nos espaços. Eu já deixei um vídeo de como realizar atividades de divisão. E aí, vocês podem assistir ele lá novamente, tá bom? E logo em seguida, nós temos aí uma atividade de história, que vem falar um pouco sobre os bandeirantes e sobre a mineração. Então, primeiro vamos falar sobre os bandeirantes aqui na página 110, né? Então, olha só, no século XVI e XVII, os colonos paulistas e habitantes dos engenhos do Nordeste tinham modos de vida diferentes. Nos arredores da vila de São Paulo, havia grandes lavouras de trigo cultivadas por indígenas que eram capturados e escravizados pelos paulistas durante as bandeiras. A farinha produzida era vendida para toda a colônia. Então, o que eram as bandeiras? As bandeiras eram os grupos de homens, né? Homens armados que exploravam aqui o interior do Brasil. Então, a princípio, eles estavam aqui, né? Junto com alguns índios, plantavam trigo aqui, né? Onde hoje está situado o estado de São Paulo. E aí nós vemos aqui algumas setas vermelhas e setas verdes. Aqui no nosso mapa te explica o significado de cada uma dessas setas, né? Setas vermelhas, bandeiras de busca de ouro e de diamantes. Então, as bandeiras, ou seja, o grupo de homens, de escravos, que iam em busca de ouro e diamantes. Então, eles vinham para cá, para essa região, vieram para cá, né? Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles exploraram, a princípio, essa região aqui próximo ao oceano, né? Aqui no litoral. E à medida que eles foram explorando, eles foram entrando para dentro do território brasileiro. Então, o território brasileiro é tudo isso daqui, né? Está aqui cercado aqui. E aí eles começaram a explorar todas as terras brasileiras, tentando encontrar mais riquezas, porque a primeira riqueza que eles encontraram foi um pau-brasil. E aí eles queriam mais, né? E começaram a descobrir que poderiam encontrar ouro. Eles começaram, então, a explorar essas terras para cá. E aqui nessas setinhas de verde, nós temos as bandeiras de captura de indígenas. Então, essas setinhas verdes são bandeiras, ou seja, grupos de homens, né? Que procuravam índios para transformar esses índios em escravos. E aqui, esse sinalzinho aqui que tem uma cruzinha, o que significam? São as missões. O que são as missões? São as missões jesuíticas, né? Então, assim, os padres, eles, quando encontravam tribos indígenas, eles tentavam catequizar os índios. O que era catequizar os índios? Ensinar a língua portuguesa para esses índios. E aí, enquanto eles ensinavam a língua portuguesa para os índios, esses padres acabavam também aprendendo a língua indígena, né? A língua que eles falavam, que essas tribos falavam. E aí eles queriam o quê? Catequizando esses índios? Descobrir aonde estavam as riquezas brasileiras, porque os índios conheciam bem as terras brasileiras, né? Só que aí os bandeirantes começaram a atacar essa região. Então, essa região das setinhas verdes estão indo direções aonde? Então, as setinhas são as bandeiras, né? Os bandeirantes. Esse sinalzinho com cruz são as missões, ou seja, as aldeias onde tinha jesuítas catequizando os índios. Então, essas bandeiras que estão em direção às missões, elas estão indo atrás de índio para poder transformar esses índios em escravos, né? Para trabalharem nas minas de ouro, para trabalhar como nas lavouras, para trabalhar carregando cargas, né? Enfim. Número 4. Observe o mapa assim me responda as questões. As bandeiras respeitavam os limites territoriais estabelecidos no Tratado de Tordesilhas? Como isso contribuiu para a ampliação do território da colônia? Então, vamos voltar lá para o mapa. Aqui no nosso mapa, nós temos uma linha, não sei se vocês observaram, uma linha bem aqui, ó, né, vertical, e aqui em cima está escrito Tratado de Tordesilhas. O que é esse Tratado de Tordesilhas? Foi uma divisão que aconteceu aqui do território brasileiro, que parte do território pertencia a Portugal e parte do território pertencia à Espanha.
Então, quando a gente observa aqui, ó, o tratado, a gente vê que o tratado não foi apenas de um dos lados, ele invadiu o outro lado também. Então, o tratado respeitou o tratado de as bandeiras, respeitou o tratado de Tordesilhas? Não, né? Então, ela não respeitou o tratado de Tordesilhas. E como isso contribuiu para a ampliação do território da colônia? Ou seja, como eles não respeitaram a linha aqui, né, o Tratado de Tordesilhas, isso contribuiu para a expansão, para o povoamento de todas as regiões brasileiras, né, principalmente aqui, voltada mais para o centro e para o sul do país. Letra B. Observe as setas verdes e a localização das missões. Qual é a relação indicada entre esses dois elementos? Então, você tem aqui as setas verdes, né? Observe as setas verdes, não é isso? Isso. Observe as setas verdes, que são essas, e a localização das missões. Então, as missões são essas cruzinhas que estão aqui de preto. E aí, qual é a relação entre esses dois elementos? Por que essas setinhas estão indo em direção às missões? Foi o que eu acabei de falar para vocês. Elas estão indo em direção às missões porque os bandeirantes estavam indo atrás dos índios, né? Para capturar índios para transformá-los em escravos. E eles sabiam que lá nas missões, né, que são aqui esses lugares onde os jesuítas estavam catequizando, lá existiam várias tribos indígenas. Na página seguinte, você tem a mineração e o crescimento da população urbana. Então, o que aconteceu? Com a expansão, né, do território, que antes a população ficava concentrada mais aqui próximo ao litoral, novos povoados começaram a surgir aonde foram surgindo as minas. Então, quando eles achavam ouro em determinado lugar, eles começavam a construir pequenos povoados, pequenas vilas, e essas vilas foram se transformando em cidades, né? Algumas cidades nós temos hoje. E aí foi então surgindo, foi expandindo, né? Ou seja, foi crescendo a quantidade de povoados aqui em todo o território brasileiro, não só aqui próximo ao mar estavam os povoados, e aí começaram-se então a povoar todo o território brasileiro por conta dessas minas de ouro. As pessoas começaram a ir para esses lugares para viver lá, né? Começaram a surgir os comércios, as praças, as igrejas, as ruas, né? Várias casas em torno dessas minas. E aqui nós temos uma cidade, e essa cidade é histórica. Nós temos aqui uma legenda, ó. Sempre que nós temos uma fotografia, um mapa, qualquer figura nos nossos livros, nós temos aqui uma indicação de onde foi retirada. Então, esse aqui é o Centro Histórico de Diamantina, Minas Gerais. Em 2015, Diamantina se chamava Arraial do Tijuco, no século XVIII, e era o centro da área de exploração de diamantes. Então, aqui é uma cidade histórica, né? Diamantina é uma cidade histórica, e foi construída, que surgiu na época lá em que os bandeirantes começaram, descobriram ouro nessa região. E aí, o que vocês vão fazer? Vão responder as perguntas aqui, essas perguntas devem ser copiadas no caderno e respondidas lá também. Com o colega, observe a foto acima, leia a legenda e responda as questões no caderno. Letra A. Que local foi retratado nessa foto? Que local é esse? Onde que a gente vai achar essa informação? Na legenda. Que local é esse? É o Centro Histórico de Diamantina, Minas Gerais, né? Em que ano essa foto foi produzida? Em que ano que ela foi? Em 2015. Na opinião de vocês, como seria a cidade de Diamantina, Arraial do Tijuco, há cerca de 200 anos? Ou seja, 200 anos, né? Se já se passaram lá no passado. Pense essa cidade há 200 anos, lá no passado. Você acha que essa cidade é parecida com essa cidade hoje? Olha só, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Cidades históricas, elas não podem ser modificadas. Então, hoje, quando a gente vê uma cidade, né, uma cidade atual, a gente vê calçadas, a gente vê muros, a gente vê uma arquitetura bem diferente dessas. Então, essa cidade aqui, em pleno 2015, ela ainda tem as ruas todas de pedra, né, que foi construção dos escravos. As ruas, as casas, aqui a gente não vê muro igual a gente tem na nossa casa, um muro, um portão, e depois é construída a casa. A casa já era
como se fosse o muro da casa, né? Você já tem aqui a calçada bem estreita, você já está dentro da casa. Abriu a porta, você já está dentro da casa. Então, não existia um muro para cercar essa casa. E aí a cidade continua do mesmo jeitinho. Cidades que são tombadas como patrimônio histórico, cultural, elas não podem ser modificadas. Então, os donos dessas casas não podem destruir a casa e construir uma outra casa nova, uma mansão no lugar. Essas casas vão continuar sendo do mesmo jeito, porque é um patrimônio cultural. Então, da mesma forma como a cidade era 200 anos atrás, ela vai continuar sendo em 2015, ela vai continuar sendo agora em 2020. As pessoas não podem mudar a estrutura dessa cidade, porque faz parte da cultura histórica, faz parte da nossa história, né? Então, então na pergunta lá, né? Na opinião de vocês, como seria a cidade diamantina Arraial do Tijuco há cerca de 200 anos? Explique. Então, há cerca de 200 anos, a cidade ainda já estava dessa forma e continua sendo do mesmo jeito, porque é um patrimônio cultural e você não pode transformar o patrimônio, né? Faça uma pesquisa e responda atualmente qual é a principal atividade econômica da cidade histórica, de cidades históricas como Diamantina. Então, nós temos aqui a cidade histórica e qual que é a atividade econômica, se a gente não pode mudar, né, essa estrutura dessa cidade. Como que as pessoas desse lugar elas sobrevivem? Qual que é a renda dessas pessoas? O que que gera dinheiro nesses locais? Por exemplo, nós temos aqui, pertinho da gente, a cidade de Goiás, né, que é uma cidade histórica, nós temos Pirinópolis. E as pessoas de lá vivem de quê? O que que gera mais dinheiro na região? Geralmente, as cidades históricas vivem do turismo, da atividade econômica chamada turismo. Então, as pessoas vão até lá para conhecer a cidade, saber como que era a cidade há muitos e muitos anos atrás. Então, eles vivem do turismo. Número 2. Por que o crescimento urbano no Brasil colonial se intensificou com a mineração? Responda no caderno. Então, por que o crescimento urbano, ou seja, as pessoas começaram a ir para as cidades? Porque até há um tempo atrás, antes da mineração, as pessoas viviam no campo porque elas viviam do cultivo de cana-de-açúcar, né? E aí, com a mineração, começaram a surgir, então, as primeiras vilas, os primeiros povoados. E aí, as pessoas começaram a optar, então, pela vida na cidade. E aí, houve um crescimento urbano, ou seja, as pessoas deixaram o campo, deixaram as lavouras de cana-de-açúcar e preferiram ir viver nas cidades. Foi isso que aconteceu. Certinho? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Fiquem com Deus. Grande abraço. Tchau, tchau.